Hora agora dessa nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Meu Mercado. E o Theo Takaro já está aqui comigo, o editor-chefe do BDM Online. Theo, vamos lá então, porque olha, finalmente, depois de um baita feriado, né? Temos aí os negócios voltando ali na região da Ásia. E que feriado, né, meu querido? Não dá uma sorte de ter algo por aqui, hein? Bom dia para você. Já está feliz com o carnaval, eles tiveram lá uma semana inteira de folga, né? Bom Pois é. dia, Débora. Os investidores devem reagir nesta terça-feira aí a esta retomada dos negócios nos mercados chineses, aí que voltaram a funcionar hoje aí, após esse longo feriado prolongado, praticamente uma semana inteira, o feriado do Ano Novo Lunar, né? As movimentações por lá tendem a mexer aí com os ativos por aqui, especialmente naqueles relacionados às commodities, né, como o caso do minério de ferro. Nesse primeiro pregão aí após o feriado, né, os índices acionários na China fecharam mistos. Aí o Shenzhen teve uma alta de 1,36%, o Xangai subiu 0,87%, com os investidores aí reagindo às perspectivas de tarifas comerciais mais baixas, né, em relação aos Estados Unidos, após a Suprema Corte americana ter derrubado aquele tarifaço contra o país que o Donald Trump tinha imposto lá atrás, e agora, né, ele impôs uma taxa relativamente menor, né, de 15%. Em Hong Kong, né, o índice Hang Seng caiu 1,82%, refletindo aí as perdas dos setores farmacêutico e de tecnologia, né, em meio às preocupações globais aí com o impacto da inteligência artificial nas grandes economias futuramente. Também hoje na China teve decisão de política monetária do PBOC, o Banco Central Chinês, né, que não mexeu nas principais taxas de juros por lá. A taxa de referência de empréstimos, a LPR, para um ano ficou em 3%, enquanto a de 5 anos foi mantida em 3,5%. Né? Ambas as taxas seguem aí nesses mesmos níveis desde maio do ano passado, Débora. Bom, e além, né, de monitorar a volta da China no feriadão, o mercado não desgruda mesmo o olho, é de Donald Trump, né, Theo? A gente deve prestar atenção hoje lá nos Estados Unidos, tanto à agenda de dados, mas principalmente ao que vem de Donald Trump, certo? Exatamente, Débora, né? O Donald Trump vai fazer um discurso hoje à noite, às 11 da noite, pelo horário de Brasília, é um discurso importante, discurso sobre o Estado da União, né? Esse discurso ele acontece uma vez por ano, né, onde o presidente americano ele apresenta aí perante o Congresso um resumo das condições do país, destaca todos os seus feitos, né, as suas atividades governamentais e apresenta também aí as suas prioridades para o ano que está começando e cujos projetos dependem da cooperação do Congresso, né? E como a gente sabe bem, né, o ambiente nos Estados Unidos é de muita incerteza diante aí dessas novas investidas do Trump na política comercial, com a tarifa global agora de 15%, que entra em vigor hoje, inclusive, e também diante dos riscos geopolíticos, né, com as ameaças contra o Irã, né? E se já não bastasse tudo isso, temos também as dúvidas sobre a política monetária do Fed e as preocupações aí sobre investimentos excessivos em inteligência artificial e os possíveis impactos, né, futuros da IA sobre a economia global, aí, com o risco possível de um desemprego em massa. Uhum. Voltando aí para a questão das tarifas, né, além de ter elevado até 15% aí as taxas globais de importação em apenas 24 horas, né, o Trump fez ontem ameaças de aplicar tarifas ainda maiores a países que quiserem jogar joguinhos, nas palavras dele, aumentando aí o nível de incerteza sobre o que ainda pode vir por aí. Segundo o Wall Street Journal, o Trump estuda criar novas tarifas por motivos de segurança nacional para alguns setores. Essas novas medidas, que atingiriam baterias de grande porte, ferro fundido, produtos químicos industriais, telecomunicações e materiais elétricos, elas seriam aplicadas sob a seção 232 da Lei de Expansão Comercial, que é de 1962, e que permite aí ao presidente americano impor tarifas por riscos de segurança nacional. Diferentemente da tarifa global de 15% que já foi anunciada, essas medidas elas exigem investigação do Departamento de Comércio antes de serem aplicadas, mas podem ser ajustadas unilateralmente pelo presidente americano. Ainda segundo essa reportagem, a Casa Branca também planeja revisar tarifas existentes sobre o aço e o alumínio, que atingiria aí diretamente o Brasil, né, já que a gente é um grande exportador aí desses insumos para os americanos. E citando essas incertezas sobre as tarifas do Trump, a União Europeia decidiu congelar a votação do acordo comercial que firmaria com os Estados Unidos. Os europeus alertaram que a nova política do Trump eleva tarifas acima do permitido e viola o acordo comercial. No Congresso americano, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que o seu partido trabalhará para bloquear qualquer iniciativa do Trump para estender as tarifas globais
quando elas perderem a validade, né, lá no meio do ano, né? Elas têm validade de 150 dias, né? Além disso, né, o Schumer disse que após a derrota na Suprema Corte, o Trump está dobrando a aposta em seu reinado de caos econômico, afirmando ainda que as novas tarifas continuarão a elevar preços e tornar a vida inacessível para milhões de americanos. Até mesmo o presidente da Câmara, né, o Mike Johnson, que é do mesmo partido do Trump, né, o republicano, considera muito difícil haver aí um consenso para aprovar uma lei para as tarifas do Trump, Débora. Exatamente isso. Bom, e o que mais temos na agenda dos mercados para hoje, meu querido? Aqui no Brasil, a Receita Federal vai divulgar às 11 da manhã a arrecadação federal de janeiro, né, que deve atingir aí 326 bilhões de reais, segundo as estimativas dos analistas. Ela vai ser impulsionada pelos ganhos de receitas previdenciárias, né? Lembrando que em dezembro a arrecadação foi de 292,7 bilhões de reais. O Banco Central está divulgando agora, às 8h30 da manhã, os dados de transações correntes em janeiro, né? A expectativa do mercado é para um déficit de 6,6 bilhões de dólares, depois do saldo negativo de 3,3 bilhões de dólares em dezembro. Já o investimento direto no país, o IDP, deve registrar uma entrada líquida de 6,9 bilhões de dólares em janeiro, após a saída de 5,2 bilhões de dólares em dezembro. Também a safra de balanços do quarto trimestre segue aí a todo vapor, né? Hoje temos resultados do Pão de Açúcar, da C&A, do Iguatemi e da ISA Energia. E lá fora também tem balanço hoje, da Home Depot. Também teremos por lá uma série de discursos de membros do Fed, né, que poderão aí fazer comentários sobre a inflação persistente nos Estados Unidos. O Austin Goolsbee fala às 10 da manhã, seguido do Rafael Bostic às 11 da manhã. Depois o Christopher Waller e a Susan Collins discursam aí às 11h15 da manhã. A Lisa Cook fala às 11h30 e fechando essa maratona tem o Tom Barkin às 5h20 da tarde. Entre os indicadores americanos, teremos ao meio-dia o índice de confiança do consumidor, aí medido pelo Conference Board, no mês de fevereiro, com uma previsão de melhora aí para 87,5 pontos, depois de marcar 84,5 em janeiro. No mesmo horário, meio-dia, saem aí os estoques no atacado em dezembro, com previsão de alta de 0,2%. E na Europa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de um evento às 2h45 da tarde. Tudo isso em meio a rumores de que ela estaria planejando uma saída antecipada da presidência do Banco Central Europeu. Inclusive, ontem ela comentou, né, que deixará o seu posto assim que concluir o que foi designada para fazer ao assumir o seu mandato. Também na Europa, às 11h45, o presidente do BOE, né, o BC inglês, o Andrew Bailey, faz um discurso, né, um depoimento no Tesouro Britânico, Débora. É isso, vamos acompanhando então, meu querido. Obrigada pelos destaques, forte abraço para você, todo o time aí do BDM, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.